Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Manhã Viva vai tratar de um assunto que já é alerta mundial. Problemas renais. Hoje a gente vai ajudar você a como proteger seus rins. E ontem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, abrindo um debate sobre alimentação saudável, antecipou um estudo que está sendo feito pela Organização Mundial da Saúde. E a notícia não é boa. O nosso país está prestes a conquistar a liderança mundial de sedentarismo. E todo mundo sabe que sedentarismo causa hipertensão e diabetes. E hipertensão é a principal causa de hemodiálise. São 850 milhões de pessoas no mundo com problemas nos rins e mais de 2 milhões de mortes por causa deste problema. Nós vamos hoje tirar todas as suas dúvidas e mais desmistificar o que é mito e verdade quando se trata de rim. Fique aí, porque o programa Manhã Viva já está no ar. Eu já quero agradecer você que tem participado das nossas redes sociais. É muita gente participando de todo o Brasil. Às vezes a pessoa manda a pergunta, não dá tempo de responder, mas a gente tem se esforçado para enviar para o profissional e muitos convidados, né, têm se colocado à disposição, depois ele tem respondido, mas as participações têm sido ótimas. Vem nos seguir, @manhãviva, a nossa família Canção Nova nas redes sociais, no Instagram, tem crescido muito. Então convida as pessoas porque os assuntos são diversos, né? Vai desde beleza, saúde, espiritualidade, tudo para ajudar você e a sua família. E como eu já falei, nós hoje vamos falar sobre doenças renais, um órgão nobre, um órgão super importante, e hoje contando com a presença da nefrologista, doutora Ivete Sattelmayer. Ela é do Hospital Pio XII, né? O nosso parceiro sempre aqui do programa Manhã Viva. Por favor, doutora Ivete, muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. Obrigada, bom A casa dia. é sua, por favor. Tem muito mito e verdade quando a gente fala de rim, né? Tem muita coisa. As pessoas não sabem que o rim é uma coisa tão importante, tão pequenininho, né? 11, 12 centímetros, um de cada lado, e eles são tão importantes. As pessoas não sabem as funções que ele tem, né? Vamos começar por aí. Quais são as funções dos nossos rins? Olha, primeira coisa, ninguém sabe, a maioria não sabe, que quem controla a nossa pressão do nosso organismo são os rins. Ele controla os líquidos dentro do nosso organismo, controla o sal no nosso organismo, ele controla o cálcio dentro dos nossos ossos, então ele controla a parte de cálcio e fósforo de dentro dos ossos. Ele tem mais a parte de hormônio, que as pessoas não sabem, que ele produz um hormônio chamado eritropoetina, que é como se fosse a mãezinha dos glóbulos vermelhos. E quando o rim começa a parar de funcionar, a gente tem anemia por não ter essa produção. Então, ele tem muita função dentro do nosso organismo. O órgão importante. Quantos centímetros? Ele tem de 11 a 12, depende do tamanho da pessoa. Pequenininho, mas tão de cada, importante, tão né? importante. É porque ele tem muita coisa hormonal, então ele é muito complexo o funcionamento, né? Agora, como saber, vamos ajudar o pessoal que está em casa, né? Como a gente pode saber que ele não está muito bem? Olha só, a primeira coisa, assim, a gente sempre recomenda, agora já tem 12 anos que foi fundar o Dia Mundial do Rim. Por quê? Está crescendo demais as doenças renais no mundo inteiro. Então resolveu-se começar a criar, tem o Dia do Coração, vamos criar o Dia do Rim, que é uma coisa tão importante e é a segunda doença que mais cresce. Então tem o Dia Mundial do Rim, que é sempre na segunda quinta-feira de março. Desculpa interromper, segunda doença que mais cresce? Que mais cresce no mundo. É mesmo? Porque, aí vamos chegar lá, porque as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão ficando mais obesas, mais hipertensas, mais diabéticas no mundo inteiro. Você mesmo falou aí de um trabalho do Ministério, de uma pesquisa. Então isso está crescendo muito, então resolveu-se criar esse alerta. E o que a gente faz nesse dia? A gente vai para as ruas, para a rádio, para a mídia, para alertar que tem 2 exames simples que a gente pode fazer, que pode alertar a população. É o exame de creatinina, que mostra para a gente como está funcionando o nosso rim.
E um simples exame de urina tipo 1, ou aquele que ele fala, qual é a urina? Aquele simples? É aquele. Lá ele mostra se tem sangue na urina, se tem proteína na urina, se você tem areia na urina, se você tem cilindros, que são coisas que mostram que você já tem alguma doença renal. Então, a gente sempre mostra, primeira coisa, vamos fazer um exame de urina tipo 1 e creatinina, para a gente ver. E aí, o que mais a gente chama atenção? Então, a gente já vou falando assim para você, e aí, o que a gente faz mais nesse dia? E aí a gente dá esse alerta, ureia, creatinina e urina tipo 1. Você tem mais de 50 anos, alerta, vamos fazer uma checagem do rim. Você tem um parente renal, acabaram de me perguntar isso ali por causa da mãe ter insuficiência renal. Você tem, não importa a tua idade, uma vez por ano você vá e faça um check-up renal, porque você pode ter uma doença hereditária. Então, faça um Independente da idade. Independente da idade. Se alguém na família com problema renal, independente da sua idade, você já tem que procurar um médico para fazer. Tem que procurar um médico, que pode ser uma coisa hereditária ou não. Se você tem diabetes, em qualquer fase da vida, você tem que fazer check-up do rim, porque o diabetes é a segunda causa que leva mais à perda da função renal. Se você é hipertenso, investigue, porque a hipertensão pode aparecer jovem, vamos ver se não tem um problema renal. Então, tem que... quais os sintomas que você tem que olhar? Isso que eu ia perguntar. Então, quais são os sintomas? Se você achar que a urina está escura, está com sangue, vamos procurar. Às vezes é uma infecção, às vezes é um cálculo que saiu do lugar. Cálculo é pedrinhas, né? Às vezes sai do lugar. Ou pode ser uma doença do rim, que está abrindo os poros lá em cima e está deixando passar sangue. Então, é importantíssimo. Por isso que o exame de urina tipo 1 é importante, porque a gente já veria tudo isso. A gente já veria a perda de proteína, a perda de sangue, porque às vezes você nem nota. Ou então outra coisa que te chama atenção, inchaço, principalmente aqui nos olhos e nas pernas. Tá? É uma coisa que chama atenção. A pressão que começa a variar, a urina espumosa, você vai no vaso sanitário, faz xixi, você olha para o seu xixi, parece que jogou sabão em pó. Isso é um sintoma que você deve procurar um médico. Fazer muito xixi ou pouco xixi também pode... Depende, porque se você tomar muito líquido, você pode fazer bastante xixi. E aí não ser doença nenhuma, nada. Uma coisa que você pode fazer assim para você saber se você está com xixi, você achou a urina, nossa, olhei no vaso, está escuro. Começa a tomar bastante líquido e vê se clareou, opa, era falta de líquido. Se não clareou, tem alguma coisa errada, porque se você tomar bastante líquido, vai diluir, a urina vai ficar clara. Então, se você olhar para o seu xixi e já ver que tomou líquido, ficou ainda escuro, possivelmente você está com alguma alteração. E o que é uma doença renal crônica? Que a gente ouve tanto falar e a gente muitas vezes não sabe. Então, a doença renal crônica, ela tem várias causas. A maioria a maior parte, hipertensão, que as pessoas não tratam direito. O que acontece? A pressão alta é derivado do rim, que ele solta um hormônio para a circulação. Aí as artérias começam a ficar duras. Aí manda sangue com muita força para dentro do rim, vai estragando o rim. Aí o rim sofre mais ainda, ele libera mais esse hormônio, aumenta mais a pressão. E é como se fosse batendo uma pedrinha no rim, e aí aquilo ali vai estragando. E aí começa a se tornar crônico. O diabetes vai alterando também esses glomérulos, que é onde filtra, ele vai comendo aquelas artériazinhas, comendo, e você vai entupindo. Então, são as duas coisas que maior parte é de diabetes e hipertensão, que dá uma doença crônica. Ou você pode ter uma doença hereditária, que é rim policístico, pode ter glomerulospatia, que vão se tornar doenças crônicas. Ou hoje é muito comum, por causa do uso indiscriminado de medicações sem orientação, anti-inflamatórios, né? As pessoas tomam, tem uma dor de cabeça, toma anti-inflamatório. Não sabe que pode lesar o rim, porque se você começar a tomar exageradamente, eles vão ser filtrados pelo rim e vão afetar o funcionamento. A gente vê muito isso também hoje. E as doenças mais comuns do rim mesmo? Olha, as que levam mais a conhecer, primeiro, hipertensão, depois o diabetes, depois, em terceiro lugar, são os rins policísticos, que é uma doença hereditária, que o rim enche de bolsinhas de líquido, ele vai crescendo e vai perdendo a função. Depois vem as glomerulopatias, que são doenças que a gente fala imunológicas.
Aí vem o lúpus, doenças por IgA, que são coisas que têm uma proporção menor, mas ela está em quarto lugar e vão se tornar crônicas. E também tem as infecções urinárias, que se você não trata, elas podem subir para o rim e começa a dar cicatriz e virar uma doença crônica, porque começa a estragar o rim, vira cicatriz, aquela parte não funciona. Aquela parte Várias infecções urinárias Isso. pode se tornar uma doença e crônica. Pode. E os cálculos renais também. Hoje a gente vê menos essa alteração dos cálculos renais levando para a insuficiência renal porque dá dor e as pessoas procuram médico, né? Eu sempre digo que bom se as doenças renais dessem dor, né? Que de verdade só a infecção e as pedras nos rins que dão dor, né? Que chamam atenção. Então é por isso que elas estão mais lá embaixo nas doenças. As outras são mais silenciosas, São mas silenciosas. não menos graves. Não são menos graves. Elas mas só não dão... Só que elas dão sintomas e as pessoas tratam, né? Vamos falar um pouquinho da infecção urinária, que é bem comum também? Quais são os sintomas? Os sintomas da infecção urinária. Tem pessoas que nem sintoma têm, então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas aí, por isso que às vezes ela fala assim, não tem sintomas, mas tem sinais. A urina vai estar com mau cheiro, a urina vai estar escura. Essa é o grande, que pessoas que não sentem nada. E a maioria sente o quê? Dor para fazer xixi. Fala assim, nossa, chega no médico, começa a fazer xixi, tem uma dor muito grande. E aí faz de pouquinho. Então, esse é um grande sinal. E a urina com sangue, isso é um sintoma de infecção. Se a infecção já tiver subido para os rins, ela vai ter dor nas costas, dor bem aqui na região dos rins, que pode caminhar para frente. E se tiver infecção, que não precisa necessariamente estar nos dois rins, se ele tiver com infecção em um rim só, vai doer daquele lado, direito ou esquerdo, e vai vir para frente. Mas sempre vai ter a urina com mau cheiro e a urina escura, e a maioria das vezes tem dor. Poucas pessoas não têm dor. Nós temos também, muito comum, cálculo renal, né? Nós temos uma arte aí para ajudar as pessoas a entenderem, porque é muito comum, né? Quais são as causas do cálculo renal? Olha só, primeira coisa tem os nossos erros de metabolismo, que é próprio do nosso organismo, né? E tem a parte hereditária, tem os erros do nosso organismo. E fora que a gente começa a mudar a nossa alimentação. As comidas hoje com muito sal favorecem a ter cálculos, né? Posso mostrar? Vamos lá, eu já vou pegar aqui também a plaquinha do mito e verdade, porque também nós vamos desmistificar o que é mito e verdade também aqui com a doutora. Então, isso aqui são os rins, né? Você vê que é um feijãozinho, onde cada... A senhora pode ir um pouquinho para... São 2 feijãozinhos, né? Parece feijãozinho mesmo, parece pequenininho, mesmo. Eles pesam em torno de 150 gramas, aqui são a artéria, a veia, e aqui é a parte, a gente chama de medula, onde tem a filtração. Aí, essa aqui está mais fácil para a gente explicar, porque não tem... Então, tem a filtração e vai cair nisso aqui, que é a pelvis. Então, o que vai? Filtra tudo, vai virar em xixi, vamos ser claro, né? Xixi, sim. E vai descer por essa pelvis aqui, e vai lá, esse canal é um ureter, que vem aqui para a bexiga e depois sai pela uretra. O que acontece? Esse aqui é um rinzinho que está limpo. Aqui, ó, possivelmente a pessoa já tem uma predisposição, que às vezes vem muitas vezes familiar, e um erro que a gente já nasce, e aí a pessoa começa a não tomar muito líquido, e também comer com muito sal, tomar muito refrigerante. Isso aqui vai virar areiazinhas. Essas areiazinhas começam a grudar uma na outra. Então, elas são formadas aqui e começam a juntar. Você vê que aqui, daí ela vai cair nessa pelvis aqui e vai ser eliminada. E os cálculos... Só que não é assim tão simples, vai ser eliminada. Porque, olha, eu nunca tive, mas não, eu sei e aí de isso que eu ia falar, ó, que e aqui dói, né? Todo mundo gosta de botar bonitinhas pedrinhas. E, mentira, elas não são desse jeito. Elas normalmente são todas... Por que dói? Porque elas são todas espetadinhas. Então, todo mundo gosta... Todo mundo coloca que isso daqui é uma pedrinha redonda. É mentira, não tem pedrinha redonda. São todas cheias de pontinhas e aquelas pontinhas... Deve doer tanto. Que nem espinho de rosa mesmo, hein? E às vezes para no ureter, porque aquela pontinha ultrapassa e aí tem que ser retirado pelo urologista, com catéter, porque ela gruda, ela é espinha. É uma rosa, é um espinho na gente, fica igualzinho. Então, se fosse redondinho, era bonitinho, porque saía mais... Provavelmente sairia mais fácil, mas não é desse jeito. Ela é irregular. Irregular, e às vezes ela fica encravada, não sai do lugar.
muitas das vezes não sai do lugar, né? Então, cada um tem uma coisa. E aí a gente tem que ver, porque as menorzinhas sempre ficam encravadas, né? Tem gente que tem sintoma, tem outros que não tem, elimina sem sintoma, mas o importante é tomar o líquido, não comer o sal, tem que ser em muito pouca quantidade. A gente hoje come muitas comidas prontas, que tem muito sal, muito condimento, então tudo isso favorece. E não pense que vai ser bonitinho, que assim, ó, descia, né? E aí ia para o canal e descia. Assim não bom, é. Né? Ela encrava e às vezes obstrui. Essa daqui, por exemplo, está redondinha, bonitinha, mas ela está dando uma obstrução. O que acontece? O xixi começa a ficar acumulado aqui. Aí o xixi vai ficando velho aqui dentro, acumulado, o rim vai dilatando, ele fica enorme e começa a ficar cheio de pus. A dor é insuportável e a infecção é muito grande. E aí você tem que desobstruir esse rim, isso quem faz é o cirurgião, o urologista, e tem que desobstruir rápido, porque você pode perder o rim com isso, o funcionamento. Por isso que é importante, se tem uma dor, tem que fazer pelo menos um raio-x, porque pode ser um cálculo que a pessoa não tenha tanto sintoma e está parada aqui. E aí isso aqui vai começar a dilatar tudo. Quem tem tendência a ter cálculo renal, vai ter sempre? Sim, pode se repetir. É mais comum, dos 30 aos 40 anos. O homem tem mais chance de ter cálculo do que a mulher, mas pode se repetir. Às vezes passa 5 anos e aí a pessoa tem de novo, mas quem tem uma vez tem chance. Por isso que a gente sempre recomenda fazer uma pesquisa, o porquê que está causando, porque às vezes a gente muda os hábitos alimentares, muda coisas que a pessoa come, que toma e ajuda a melhorar bastante. E tem algumas medicações que dão uma ajuda pequena, mas o importante realmente é mudar os hábitos alimentares. Além de tomar bastante líquido, é mudar a alimentação. Então a gente agora vai desmistificar muita coisa que é mito e que é verdade quando se trata, né, de rim. Então vamos lá para a primeira afirmação, né, para a gente desmistificar aqui, porque tem muita coisa, né? E bebe água, será que bebe muita água? A doutora falava antes da gente entrar no ar que tem caso que não é para beber água não, porque até piora o quadro. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que desmistificar, né? Ouvir a voz do médico, porque tem que ter prudência. Então, a gente está aqui para tirar essas dúvidas. Vamos lá para a primeira. Excesso de sódio pode provocar cálculo renal? Sim, a gente já falou, verdade. Isso aí, excesso de sal, é essencial. A gente bate demais nisso, verdade. Cuidado com o excesso de sódio pode provocar, sim, cálculo renal. Verdade, gente. E tem que lembrar uma coisa, sal não é só aquele sal que a gente coloca, não, na comida, né? As comidas prontas para ser conservadas tem mais sal, em sucos tem sal, então tem que tomar cuidado. Sempre olhar naqueles rótulos lá qual a quantidade de sal, porque sal não é só o salzinho que a gente compra, não, tá aí, bota na comida. É o que vem também já embutido na comida. Vamos brincar de ler o rótulo, né? A doutora Gisela Saviola estava nos ensinando isso. Isso, brincar de ler o rótulo. Urina amarelada e com sangue é sintoma de pedra nos rins? Também, mas você pode ser sinal de uma infecção e pode ser sinal de uma doença renal que você perde o sangue e não necessariamente você está com infecção. Então, também é verdade, mas tem mais coisas. E pode ser doença nos rins, mas pode ser também outra coisa. Mas é verdade. É verdade. Pode ser uma pedra nos rins, sim. Então, verdade. Cuidado, vamos prestar atenção na urina, né? Aquele lá que eu falei, nem sempre tem paciente é bom investigar. Nem sempre o paciente tem dor, tem gente que elimina o cálculo sem dor. Consumir vitamina C em excesso aumenta a probabilidade de cálculo renal? Sim, bastante. A gente sabe que a vitamina C é transformada nos cristalzinhos que são eliminados pela urina, porque não adianta você tomar em excesso que não vai te proteger. O organismo não vai aproveitar, ele vai eliminar pela urina e vai formar mais cálculos. Mas isso é a vitamina C em comprimido, tá? Em comprimido, dissolvido. Se você não em frutas. Não em fruta. As frutas são aconselháveis. O que vem dos alimentos é importante você comer bastante, que melhora. Então é verdade, consumir em excesso vitamina C aumenta a probabilidade de cálculo renal, porém a médica, né,
ela faz uma ressalva que são as vitaminas C artificiais, aqueles de comprimido, aqueles efervescentes, né? Mas não está em questão aqui as frutas, né? A vitamina C natural que vem dos alimentos saudáveis. É importantíssimo. Cálculos renais são mais comuns em idosos? Não. Não? Não, eles dão mais entre 30 e 40 anos. Não que o idoso não possa ter, mas é mais comum nas pessoas mais jovens. Então, isso aqui é um mito. Os cálculos renais não são mais comuns em pessoas mais idosas. Então, a gente tirou algumas dúvidas, né? A gente desmistificou. Vamos voltar aqui para continuar o nosso bate-papo. Desmistificamos alguns mitos e verdades, porque quando se trata de rim, aparece tanto nefrologista, né, doutora? Bebe água, meu xixi tá amarelo, meu xixi tá... Não é porque... Então, é muito comum. E às vezes vai no médico e o médico fala, olha, você tá com problema nos rins, né? O seu rim não tá filtrando. Aí já os nefrologistas de casa, né, já falam assim, toma bastante líquido que o seu rim vai funcionar. Aí você pensa, o rim está funcionando pouco. Aí você começa a dar líquido, o líquido ele não está conseguindo filtrar, a pessoa começa a inchar. E o perigo é isso daí, quando começa muito e o rim está filtrando muito pouco, e até para o pulmão. E aí a gente fala da edema agudo de pulmão, o pulmão começa a encher de líquido. Então, depende da doença que você tem. Se você tem infecção, se você tem pedra, você toma líquido. Se falar para assim, olha, seu rim não está funcionando bem, tem que perguntar para o nefrologista, e aí, quanto é que eu vou ter que tomar de líquido? Porque algumas vezes a gente vai chegar a limitar, às vezes até 800 ml por dia de líquido, no geral. Líquido é café, água, sopa, tudo. Então, depende de como está a filtração do seu rim. Se você tem rim 100%, tome bastante líquido. Se você não tem, tem que ver quantos por cento, e aí o médico e a nutricionista que vão conversar e determinar quanto você vai tomar. Uma pessoa que faz hemodiálise, normalmente a gente deixa tomar 1 litro por dia, no total. E o que faz uma pessoa chegar, infelizmente, ao tratamento da hemodiálise? A gente sabe que, é claro, salva vidas, né? É importante esse tratamento, porém, o bom é prevenir. E o programa de hoje também vai te ajudar a prevenir, não chegar nessa situação, porque é uma situação que prende a pessoa. Muitas vezes a pessoa precisa estar lá toda semana, né? Sim, são 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Em torno de 4 horas. 4 horas. E se a pessoa é uma vida que se limita muito, né? A gente quer até acolher as pessoas que vivem, né, neste tratamento. É uma vida muito limitada, às vezes a pessoa quer até viajar. A doutora, com certeza, conhece muitos casos. Porque você não pode ficar sem a máquina, porque a máquina é o rim dele, né? Você imagina, a gente tem rim funcionando 24 horas por dia. De repente, o rim vai estar funcionando 3 vezes por semana, 4 horas. É bem a realidade aqui, né? As pessoas ali se torna parte da vida da pessoa ali, né? E hoje a sobrevida na hemodiálise está bem grande. A gente tem paciente de 25 anos fazendo hemodiálise. Então, é uma vida. Então, a gente tem que falar para a pessoa que nenhuma doença é boa, né? Mas pelo menos hoje tem as máquinas mais modernas e eles sobrevivem mais. Você tem tempo de ver mais as pessoas. A gente tem paciente lá que fala assim, olha, vi minha filha casar, formar, graças a Deus, ter neto, né? Então, um avanço na medicina. É um avanço na medicina, infelizmente, mas pelo menos tem a máquina. Mas o importante é a gente, por isso que existe esse trabalho que começou há 12 anos atrás do Dia Mundial do Rim, conscientizar as pessoas, porque o que mais leva? Hipertensão. E as pessoas não dão muita bola, acham que minha pressão normal é 17. Não é normal 17. A pressão normal hoje aceita pela... 12 por 8. 12 por 8. 12 por 8, 120 por 80, né? Passou disso. Aí você tem que ver a idade, porque as pessoas mais idosas, como têm artérias mais duras, elas vão ter a pressão um pouco mais alta. Mas aí você tem que ver muito pela idade. Tem as crianças que podem ter hipertensão também, né? Criança também tem insuficiência renal, mas é mais comum por defeitos, a gente fala de formação. Então, às vezes, o rim não se forma direito e leva à insuficiência renal. Eles são um pouco diferentes, uma classe um pouco diferente, mas também tem crianças em hemodiálise. E para os adultos são a hipertensão, segundo lugar, o diabetes. Então, a gente tem que aprender a controlar isso, a melhorar isso. O que a gente tem que fazer também, aquilo lá que o ministro falou,
é sedentarismo. Hoje, a gente sabe que vai melhorar a dieta, vai melhorar, se você fazer dieta e atividade física, vão melhorar a pressão, a pessoa vai diminuir a obesidade. Você sabe que diminui a formação de cálculos, você fazer atividade física? Nossa! Ver como é que é importante, né? Então, atividade física e dieta é o primordial hoje. Eu acho que é o primordial, é o que mais leva, e você não tem ideia de quantas pessoas estão chegando hipertensas e diabéticas. Antigamente a gente pessoas novas, né? Novas. Muito novas. Inclusive esse estudo que ainda não foi divulgado, o ministro antecipou ontem, mas assim, foi tão alarmante tão alarmante. Chocou, né? Mas você imagina mostra as crianças de 5 a 9 anos, 13% quase, obesas. E uma porcentagem ainda maior em sobrepeso. Então, a gente está chegando a números alarmantes, beirando a liderança mundial de sedentarismo. Isso é muito sério, o programa está sempre falando de vida saudável, doutora, sempre falando de alimentação saudável, sempre voltando nessa mesma tecla, porque somos templos do Espírito Santo e precisamos nos cuidar. Sim. Né? E o sedentarismo vai causar doença animal. Eu acho que não tem outra saída. É atividade física e dieta. É a coisa mais importante que a gente tem a fazer, porque tudo isso vai levar às outras doenças. Porque envelhecer, as pessoas que estão envelhecendo e indo para a hemodiálise, está vivo, vai envelhecer, tudo na gente vai ficar velho. Então vai entrar por idade também, porque vai ficar velho. Mas você veja, mais sinal de que teve uma vida boa no passado, né? A gente vai daqui a pouquinho para um breve intervalo, mas eu queria também que a senhora falasse quais são os vilões para os nossos rins. Vilões de alimentação, o que realmente a gente deve evitar, tá bom? Mas isso fica para o segundo bloco. E eu quero já agradecer você, sócio evangelizador, que graças a você a gente pode transmitir programas como este. E se você não sabe, você pode contribuir conosco com transferência bancária ou depósito online. É muito fácil. Você pode acessar o contas.cançãonova.com para conhecer as nossas contas. Você que ainda não sabe todos os nossos bancos, e aí de repente, com certeza a gente pode ter o seu banco, e aí no seu aplicativo do celular você faz uma transferência online, faz também um depósito, e você pode também nos adicionar no WhatsApp 3186-2600 para ficar mais pertinho da gente, e aí você tirar todas as suas dúvidas. Nós contamos com a sua participação. E falando em participação, a gente tem participação aqui no programa sobre esse assunto, doenças renais. Daqui a pouquinho a gente chama e a doutora vai tirar as dúvidas, né? Você pode mandar a sua participação no @manhãviva. Hoje a gente falando sobre doenças renais. São milhões e milhões de pessoas com este problema justamente por causa da hipertensão e diabetes, por falta de exercício físico e má alimentação, que é um problema que a gente está sempre falando. Vamos melhorar a nossa qualidade de vida para melhorar a nossa saúde. E no próximo bloco a doutora vai responder quais são os vilões dos nossos rins. Não sai daí porque o nosso intervalo é bem rapidinho. Espera por nós. Programa Manhã Viva de volta hoje falando como prevenir seus rins, evitar as doenças renais. São 850 milhões de pessoas com este problema, mais de 2 milhões de mortes por ano, é muita gente. Ontem em Brasília, o ministro da Saúde já antecipou um estudo da Organização Mundial da Saúde e as notícias não são boas. O nosso país está prestes a ser líder mundial de sedentarismo. Mas o que tem a ver essa pesquisa com doença renal? Tem tudo, porque essa pesquisa mostra que o sedentarismo, que estamos prestes a ser líder mundial, vai provocar hipertensão e diabetes. E hipertensão é a primeira causa de hemodiálise e doenças renais. Então, gente, uma vida saudável vai proteger os nossos rins. E falando desse assunto, nós estamos com a doutora Ivete Sattelmayer. Ela é do Hospital Pio XII, o nosso parceiro aqui do programa Manhã Viva, que está sempre mandando excelentes profissionais para tirar nossas dúvidas, quando se fala em saúde. E também eu quero lembrar você, o site da Faculdade Canção Nova está repaginado, está mais fácil, mais interativo. Então,
clique lá, mostre para o seu filho, para o seu sobrinho, ele que está procurando a escolha, né? É tão importante esse momento de escolher a sua profissão. Então, acesse lá o site da Faculdade Canção Nova. Mais interativo, mais bonito, tá com a cara nova, porque a escolha certa pode mudar tudo. E nós continuamos com o nosso assunto agora, continuando, desmistificando o que é mito e o que é verdade. Porque quando se fala em rim, aparece um monte de nefrologista na família, né, doutora? Toma água, faz isso porque a pedra vai desfazer, é um monte de coisa. É um monte de receita caseira, né? Muita receita. Vamos para mais uma afirmação. O período de maior incidência é o verão? Verdade. Incidência de cálculo renal. Cálculo renal. É verdade? É verdade. Porque Olha! A gente toma bastante líquido, mas a gente transpira muito, soa. E aí a gente acaba fazendo menos xixi. Então você tem que aumentar muito a hidratação no verão. É a época que mais dá. Tanto é que no Nordeste, lá para cima, que é mais quente, tem mais cálculo renal do que para cá no Sul. Olha, então, agora, tá aumentando. Isso é novidade para mim, não sabia não. Então, no verão tem mais sim cálculo renal aí, o pessoal tem mais cálculo renal. Líquido. Então, qual seria a maneira de prevenir? Mais líquido. Mais líquido porque a gente transpira mais. Porque transpira mais. E aí o rim se fecha, se a gente fizer xixi e suar, a gente vai desidratar e tem que tomar soro. Mais água, então né? você tem que tomar bastante líquido. Compensar essa perda aí. Aí a urina não vai ficar tão concentrada. Vamos para mais uma afirmação. O consumo de cálcio aumenta as chances de cálculo renal. Não, isso não é verdadeiro, não. A gente tem que tomar cuidado, porque antigamente tirava todo o sal, todo o cálcio, e hoje a gente sabe que não influencia muito isso daqui, não. Inclusive, pessoas que falam assim, aumenta muito? Não aumenta, porque a gente tem o metabolismo dos ossos e hoje não se tira nem o cálcio para não dar mais cólica. É mito. Então, é um mito. Né, o consumo de cálcio não não precisa parar as chances de cálculo renal. Então, não vamos tirar o cálcio. Não vamos tirar o cálcio e não vamos tirar o leite, que o pessoal tira todo o leite, toda a carne. A gente tem que ser moderado, mas não tirem mais, porque isso vai te faltar nos ossos e vai continuar tendo cálculo renal. Não pode, não. O cálculo renal pode ser sintoma de doenças mais graves? Pode. Tem infecções que eles são geradores de cristalzinhos que acabam formando cálculos. Infecções, a bactéria acaba formando cálculo, verdade. Então, verdade, o cálculo renal pode sim. Sim, e tem algumas doenças... Sintoma de uma doença mais grave. Isso, e tem algumas doenças do rim que o rim fica empedradinhos, e isso é um sinal... São cálculos, mas é uma doença mais grave. Tá? Tem mais afirmação para a gente desmistificar aqui com a doutora? Tomar bastante água evita o surgimento de pedras? Sim. A gente já falou aqui, já. Verdade. Verdade. Tomar bastante líquido. Mas é interessante que a doutora já falou aqui, não são em todas as doenças renais que a água é a solução. Ela já falou aqui. Mas no caso do cálculo renal, sim. Né, doutora? Me corrige aí. Tá certo. E outra coisa que é importante lembrar é assim, que o pessoal fala, pode tomar chá? Porque o chá vai quebrar a minha pedra, tomar chá de quebra-pedra, o chá de não sei o que, de não sei o que. Qualquer chá é bom, porque chá é diurético e vai hidratar. Mas nenhum chá vai quebrar pedra, nem o chá de quebra-pedra, tá? Mas pode tomar qualquer chá. Chá de quebra-pedra, já ouvi tanto falar. Bebidas alcoólicas aumentam as chances de cálculo renal? Sim, aumenta, e principalmente o cálculo de ácido úrico, né? Que as bebidas alcoólicas aumentam o ácido, verdade. Verdade, as bebidas alcoólicas aumentam as chances de cálculo renal. Então, nós aqui nesse bloco encerramos, né, os mitos e verdades, né, quando se fala em rim, e a gente vai agora ler algumas participações. O Deli, o que é ácido úrico e o que pode interferir nos rins, doutora? O ácido úrico é uma coisa que todo mundo tem no organismo, só que a gente tem dentro de um padrão normal. Ele é importante para não deixar o organismo da gente, a gente fala, mais básico. Então, é uma coisa muito complicada para responder, e ele pode atingir sim o rins. Existe a doença gota, que é pelo aumento do ácido úrico, que ele acomete as articulações todas e acomete o rim e pode levar à insuficiência renal crônica. E cálculos também por ácido úrico. Então, ele é importante. Tem que manter ele equilibrado. Cristiane, meu esposo nasceu
somente com um rim e só descobriu isso há 2 anos. Ele tem hábitos saudáveis, porém se descuida algumas vezes. Ele precisa se preocupar com alguma coisa? Sim, é importante porque a gente vive com um rim só, ele vai dar conta. Inclusive o rim, quando a gente só tem um, ele acaba crescendo um pouquinho mais para dar conta do trabalho dos dois. E tem que tomar cuidado sim, fazer aquele exame de creatinina e de urina tipo 1 mais vezes, porque ele tem um só, então ele tem que cuidar muito mais do que 2. Tá? Marli Borim, bom dia, o programa está excelente, como sempre, obrigada. A água mineral mais bicarbonatada evita cálculos renais ou cristais? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque a água bicarbonatada tem sódio, né? Então, vamos tomar cuidado, porque depende da quantidade que você toma, você vai aumentar muito o sódio do seu organismo. De vez em quando você tomar, não tem problema. Agora, tomar direto, achando que vai melhorar, não. Cuidado com o sal, porque ele vai aumentar até. Luana Torres, a boca amarga pode ser algum indicativo de algum problema no rim? Não, não necessariamente. Tá? Normalmente quem tem um problema no rim, que já está em fase mais avançada, porque as pessoas normalmente não sentem, é um gosto de urina na boca mesmo, não é amarga, é gosto de xixi na boca. Chega a esse ponto, doutora? Chega a esse ponto. As pessoas que o rim param de funcionar ou estão quase com menos de 20%, têm um gosto de xixi na boca, eles falam que tem um gosto de xixi. E tem um hálito, quando a gente conversa com o paciente, a gente fala hálito de ureia, é um cheiro mais de xixi mesmo na boca, mas não a boca amarga, não é sintoma de problema do rim. Vamos voltar a sentar aqui, continuar o nosso bate-papo. Doutora, e tantas pessoas estão na fila esperando o transplante de rim. Vamos conversar um pouco sobre isso? Quando é indicado um transplante de rim? Quando o rim funciona menos que 10%. Que ou já está em tratamento dialítico, que a gente fala ou hemodiálise ou diálise peritoneal, que já está lá, ele tem indicação, ou pessoas que tem muitas pessoas que acompanham. Tem vários pacientes que há anos acompanham. Então, quando vai chegando a 15% de função renal, a gente já pode encaminhar para transplante ou se inscrever na fila, ou se já tiver um doador, eles vão se preparando, fazendo todos os exames, e a hora que chegar em 10%, o rim não filtrar mais quase, naquele 10% é o limite para você entrar num tratamento, né? Ou vai para transplante ou vai para hemodiálise. Aí fazer, mas isso é só para quem tem doador vivo, porque ele pode se inscrever na fila, mas a preferência é sempre de quem já está na hemodiálise, né? E a questão do doador, quem doa, pode, como a senhora já falou, a pessoa que doa pode ficar tranquila, ela vai conseguir viver com aquele rim? Então, quem é a pessoa mais indicada da família a fazer essa doação? Olha só, tem que ser parentes, né? Mas aí, às vezes você tem um parente que não é compatível com você, por isso que você vai fazer primeiro tipagem sanguínea e depois você vai fazer vários exames de compatibilidade. Porque você pode ter a sua mãe não ser tão compatível como o seu pai. Então, isso é um exame específico de compatibilidade para ver quem é o melhor doador. Hoje, assim, se você tiver esposa, o esposo também pode doar, mas depende também da compatibilidade. Tem que ser compatível, tá? Pode ser o rim de uma outra pessoa que não seja da família? Pode ser compatível? Esposo, pode. Pode. Tanto é que as pessoas que recebem de doador de cadáver faz essa compatibilidade. Aí, por isso que eles têm a renovação dos exames a cada 3 meses. E aí, quando chega um rim de doador falecido, que a gente chama, né? Chega lá, eles vão testar para ver quem fica mais próximo, porque tem que ser o mais compatível possível para não haver a rejeição. Então, aí essa pessoa é chamada e normalmente chama 2, 3 lá compatíveis, aí você vai fazer e quem é o mais compatível para você ter que tomar menos medicação e dar mais certo para você, porque não é só querer doar. E a pessoa, o doador vivo que vai doar, passa por uma série de exames para ver, primeiro, compatibilidade e depois ver se a pessoa tem uma saúde perfeita, tem que ter saúde perfeita. Porque não pode ter uma hipertensão, um diabetes, porque daí você tira de um e coloca no outro um rim que já não está muito bom, e aí você tira da pessoa, a pessoa também fica doente. Então tem que ter bastante exames, é uma coisa bem complexa, não é só querer doar, porque às vezes as pessoas falam, mas eu quero doar. Não, tem que ser compatível e a pessoa tem que ter uma boa saúde. Ninguém vai lá e tira para colocar no outro, não fica 2 bem, né? E fazendo todo esse processo, a pessoa consegue ter uma vida normal?
Consegue. É um tratamento, porque você nunca deixa de tomar remédio. Você tem que tomar medicação, porque senão você tem a rejeição. E isso que passa por psicólogos, pelos médicos lá para conscientizar a pessoa. Porque tem muita gente que acha que é só fazer o transplante, ponto, acabou, estou curado. Não, tem que fazer uso de medicação. Você fica livre da máquina, mas você tem que tomar medicação, você tem que ir ao médico regularmente, tem que fazer exames. É um tratamento, só fica independente da máquina, né? E a gente acolhe também tantas pessoas, né, que estão na fila esperando um transplante. Sim. Então, nós colocamos, né, no coração de Nossa Senhora as intenções de tantas pessoas que rezam e esperam esse momento, né, essa notícia. Sim. Chegou. Não só transplante de rins, mas também de outros órgãos, né? Então, a doação, né, de órgão também é tão importante. E é importante a gente conscientizar as pessoas, né, porque poucas pessoas doam, né? Então, e aí tem que comunicar a família, isso a gente sempre fala também. Comunique a sua família que se quando acontecer alguma coisa com você, você gostaria de ser um doador de órgãos. Porque não adianta você deixar escrito. Hoje a sua família, você morreu, está lá, não tem mais o que fazer, vai ser consultada a sua família. Então você tem que participar para a sua família. Olha, eu gostaria de ser um doador de órgãos. E aí, vai ser, quando chegar a hora, ele chama a família, não, ele queria, sim, a gente vai autorizar. Aí é chamado as equipes para ver o que serve, mas é importantíssimo, porque não adianta a pessoa falar, eu quero, se a família falar que não. Se a família falar que não, então aí não doa nada. E isso era importante, porque salvaria muitas vidas, né? Vale o nosso toque, a sensibilização e principalmente a acolhida dessas pessoas que esperam pelo transplante. Quanto à questão das doenças comuns, antes da gente entrar no ar, a senhora falou da nefrite. O que seria isso? Nefrite, é isso mesmo? Isso, é nefrite. Nefrite é uma inflamação com infecção por bactérias do rim. Então, é bem em cima, porque infecção urinária pode ser genérico, pode ser só em relação à bexiga. Agora, nefrite é infecção dentro dos rins mesmo. Então, a bactéria vai estar dentro do rim, vai estar inflamando, vai dando pus. É uma coisa bem grave. Isso pode levar à falência de vários órgãos, pode levar a uma sepsemia, que é infecção generalizada. Então, a nefrite é infecção dentro dos rins mesmo. Mais grave. Como pega essa infecção? A bactéria pode subir, né, pela bexiga, às vezes as pessoas não têm sintoma, ou a imunidade está baixa, sobe rapidamente e se aloja no rim, e aí ela vira uma infecção dentro do rim e pode generalizar. Nossa, é bem comum. É grave, hein? Gente, tem bastante participação, hein, doutora? O pessoal está gostando desse assunto. Eliane, bom dia. E para quem já é hipertenso e toma remédio, como se prevenir da doença dos rins e qual dieta? Eliane, o importante é tomar a medicação mesmo certa para manter a pressão em um nível bom. E a dieta é sempre pouco sal e tomar bastante líquido. Esse é o mais importante. E se você tomar, todo mundo acha que todo hipertenso vai virar um renal crônico. Não, se você tratar a doença, você não vai virar um renal crônico. Tá? É a hipertensão arterial mal curada. Mas se você tomar... E aí é importante saber também que as pessoas acham assim, minha pressão está controlada, eu não preciso mais de remédio. Não, tua pressão está controlada porque você toma remédio. E isso vai te livrar da insuficiência renal para ir para a hemodiálise. Então, pressão controlada é sinal de que o remédio está fazendo efeito. Continua tomando remédio. Marieli, bom dia. Eu tive tumor há 13 anos no rim direito e fiz nefrectomia total e há 1 ano tive no esquerdo e fiz parcial. Preciso fazer alguma dieta? Minha pressão está 13/14. Devo já fazer controle? Sim, Maria, tem que fazer controle. Vamos se cuidar, hein, Maria? Já devia estar em controle. E você tem que fazer dieta sim, porque você vai ter... Maria, você tem que fazer um exame chamado Clearence, que vai medir a função renal e vai especificar em que grau está a insuficiência renal. Qual o nome do exame? Repete para ela. Clearence de creatinina. É um exame de... Colhe o xixi durante 24 horas. Fala para o seu médico que você tem que colher o exame de 24 horas. E aí, conforme estiver a função dele, quantos %, é como vai ser a sua dieta. E possivelmente Maria, já era para estar controlando essa dieta, hein? Já Vamos tem que fazer, cuidar. porque tem que se fazer a dieta de proteínas também. É importantíssimo, Maria. Marque o médico rápido.
Terezinha Silveira, bom dia. Amo seu programa. Obrigada. Minha filha tem calcificação nos rins. Isso é o fim? Não conhecemos tratamento. Não, não é o fim. Existem alguns tratamentos, a gente pode fazer algumas medicações que diminuem um pouco e pode ser que ela esteja naquela doença que eu falei que os rins ficam todos calcificados. Mas existe tratamento, sim. Tá? Ela pode, tratamento e dieta, para isso não piorar. Não é o fim. Não ela é pode o ficar fim. tranquila. Não é o fim. Procura o médico, tem dieta e tratamento. Tem dieta e tratamento. Pelo menos ela sabe que tem aqueles rins daquele jeito, mas ela vai fazer uma dieta, vai ter coisas que ela vai poder fazer para diminuir a formação disso e o rim continuar normal, tá? A Fran Ventura, inclusive a Fran Ventura está sempre participando aqui com a gente. Um abraço para a Fran. Bom dia, já tive infecção no rim pensando ser dor de coluna. Só que quando tive febre e soube que era infecção, o médico pode passar remédio sem nenhum exame, só pelo toque no rim saber? Boa pergunta. Isso. Então, olha só, a gente tem uma coisa que é muito característica. O paciente fala assim, nossa, bateu nas minhas costas, eu pulei de dor. Porque quando a infecção no rim, se você dá, verdade, a gente fala de dar um soco aqui na parte onde é um soquinho na parte, o paciente grita de dor. Isso é um sinal de infecção renal, sim. E pode fazer, sim, uso. O que é o certo é você passar uma medicação, pedir já um exame para ir dando andamento, para ver se aquela vai ser eficaz, mas deve-se já iniciar o tratamento imediato, porque ela tem o sintoma e está com febre, tem que começar a medicação, mesmo sem o exame ter saído. E é importante depois fazer um controle com exames, com cultura. Então, o exame clínico, ele vale sim? Nossa, muito. A gente fala que um bom exame clínico vale por tudo. Nada melhor do que o médico ali perto do paciente, porque né, você doutor? tem, Já ouvi muito falar isso. Porque você está com febre, bate nas costas, o paciente pula, ele está com face de sofrimento mesmo, porque dói bastante. Não, tem que começar a medicar e aí depois faz os exames para controle, para ver se acabou tudo, se a medicação fez efeito, mas o exame clínico é o mais importante. E eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco, falando quais seriam os vilões, né, quando se fala em alimentos, dos nossos rins. Quais seriam? Bom, principal que a gente está falando o tempo inteiro, o sal. O sal é importantíssimo, é o que mais causa problemas no nosso rim. E o açúcar, porque as pessoas viram diabéticas e vai acometer o rim. Então, são dois vilões. Tem que tomar cuidado também. Álcool também prejudica, causa pressão alta. As pessoas também, a gente fala assim, fumar. Fumar vai alterar as artérias do organismo todo, vai prejudicar o rim também. Então, são coisas que a gente fala, tem que ser feitas, evitar o sal, evitar refrigerante, evitar as comidas muito preparadas, prontas. A gente sempre fala assim, bom é a comidinha, a gente infelizmente não tem como mais fazer isso, só comer em casa, mas o bom seria a comida de casa. Ou pelo menos se você come fora, não coloque o sal na sua comida, que o grande vilão é o sal. O sal e o açúcar. E assim, e uma coisa que o pessoal pensa que é um vilão, que são as frutas cítricas, né? Não posso porque faz mal para o rim. Limão, laranja. Não, isso é mito. A gente pode abusar das frutas cítricas. Primeiro, que elas têm muita vitamina C, diminui a formação de cálculo, aumenta a nossa imunidade. O ácido cítrico das frutas vai deixar a nossa urina mais ácida. A bactéria não gosta de acidez. Então, tem que abusar das coisas cítricas. Elas não são vilão, todo mundo acha que é vilão, laranja, limão. Não, abuse, elas não são vilão. Vilão mesmo é o sal que o pessoal não se preocupa. O sal e o açúcar, né? E o açúcar também. A gente fica no sal, mas aí compensa do outro lado, aí dá diabetes. Não pode. Daí dá diabetes, aí vai afetar o rim também. E falando das frutas, tem mito aí, por exemplo, vai comer uma goiaba e não... porque é difícil separar ali a semente da goiaba. E aí não posso comer que eu tenho um cálculo renal. Aí vai no carocinho da uva, não posso porque eu tenho um cálculo renal. E aí, doutora? Não, ela vai fazer mais mal para o intestino, a semente, do que para o rim. Porque faz mal para o intestino, porque pode parar naquelas velocidades, a diverticulite. Mas para o rim, essa quantidade não vai fazer mal, não. Pode se engolir, não tem problema, não. Não tem problema? Não tem problema, não. Pode deixar, não tem problema, não.
Não vai criar cálculo renal. Não vai criar cálculo renal, porque a gente vai comer a sementinha da goiaba. Não tem problema, não pode comer. E quais são os tratamentos hoje mais assim indicados quando se trata de cálculo renal que não é eliminado naturalmente? Depende do local onde ele esteja, mas a maioria das vezes é litotripsia, que é aquela máquina que dá ondas, né, para quebrar o cálculo. E depende do tamanho, porque se ele for muito pequenininho, não dá para você fazer. Então a indicação é quando tem acima de 0,8, porque ele quebra em vários pedacinhos. Então se for muito pequenininho, não adianta quebrar, mas um tratamento que é mais comum... De qual tamanho? 0,8 mais ou menos. 0,8? 0,8, tá? A não ser que o cálculo seja menor, mas aconteça que nem eu falei aquela hora que ele espeta lá no ureter, que é bem comum, aí vence com uma coisa, tem duplo J, que é um catéter que se coloca pelo canal da urina, vai lá como se pescasse a pedrinha, aí para eliminar a pedra, né? E muitas das vezes tem que fazer esse procedimento. Cirurgia hoje é bem difícil, mas são esses procedimentos por via endoscópica que a gente chama. É tipo uma endoscopia que entra pela bexiga, só pelo ureter, vai lá no rim, pega a pedrinha, tira. Ou essas que estão espetadinhas, né, que tem que... É que nem tirar um espinho mesmo, tirar. Então, se chama litotripsia e algumas vezes colocação desse duplo J para ajudar o rim a voltar a funcionar. E a senhora falou sobre a questão dos vilões, né, para a gente ter doenças renais, mas também o que fazer. A senhora falou sobre o exercício evita cálculo renal, é isso mesmo? Evita cálculo renal. A gente sabe que é porque mexe com o organismo todo, mexe com a nossa circulação, e aí a gente sabe que diminui a Filtra mais, como é que acontece? Filtra mais rápido? O rim funciona melhor? Funciona melhor. Tudo no organismo da gente funciona melhor. Inclusive porque a gente vai ter uma liberação de hormônios, vai dilatar mais as artérias, os canais todos que a gente tem, então vai fluir melhor os líquidos. Vai drenar melhor. Então, resumindo, uma vida saudável é bom para todo o corpo, que é bom também é verdade. Para o rim. Para o rim. Então, o sedentarismo aumenta até a produção de infecção de urina, porque acumula mais cristalzinhos, mais sujeirinhas. Então, tudo isso ajuda a melhorar a vida saudável. E eu tenho uma dúvida, porque quando, infelizmente, a gente vê as pessoas chegando num ponto difícil da vida, às vezes em estado terminal, a primeira coisa que a gente escuta está com insuficiência renal. O rim, a senhora já falou aqui, é um órgão nobre do nosso organismo, né? E por que eu posso estar completamente enganada, mas por que parece que a primeira notícia que a gente escuta é está com insuficiência renal? Por quê? É porque o rim para de filtrar. Então, aí fala, está insuficiente, ele não está dando conta de trabalhar mais. Aí ele começa a não filtrar, começa a ficar o sangue sujo, essa ureia, a creatinina começa a aumentar. Elas são toxinas do nosso organismo. Então, isso daí começa a pessoa a perder o apetite, ela começa a ter anemia, porque não produz mais aquele hormônio que a gente falou no início. E aí ele está insuficiente e acumula mais o que? Água. E aí a pessoa começa a ficar inchada. Normalmente isso vai acontecer quando está chegando 20% de função renal. Até lá as pessoas não sentem nada. Às vezes tem pessoas, essa semana eu botei um paciente com uma função renal, que é esse clearance, menos de 10%. Ele não se conformava, ele não queria entrar na diálise porque ele fala, eu não sinto nada. Mas aí eu virei para ele e falei assim, você viu que você perdeu 5 quilos nesses últimos 2 meses? Perdeu por quê? Porque ele não nota que ele está com menos apetite, mas começa a ter um consumo do músculo dele, a pele dele começa a ficar diferente e ele continua urinando. E aí é difícil você convencer o paciente, porque ele fala, eu faço xixi, eu não sinto nada, mas você vê que a pessoa começa a emagrecer, começa a ter menos músculo e muitas das vezes entra na diálise sem quase sintoma nenhuma. Você sabe que a maioria da população, 70% entra para fazer hemodiálise sem nunca ter sabido que tinha problema renal? Nossa. Por quê? Não dói, a insuficiência renal não dói, ela só vai dar um sintoma depois que perde 80% da função renal. Então, entra-se... O emagrecimento é um sintoma? Não só o emagrecimento, mas pode ser um sintoma. E principalmente emagrecimento, ou aí a pessoa começa a ver que tem menos massa muscular e está inchado, os pés, o rosto,
e a pele fica com uma cor de palha, porque fica com anemia. E aí começa a ter cansaço, né? Então é uma das coisas, cansaço. Tem uns que fazem xixi, tem outros que não. Então, mas normalmente é só abaixo de 20%. Até lá é difícil. E as pessoas... quando descobre, tem que já ir para... Então, e a maioria entra... 70% entra sem saber que tinha problema renal. 70%. Aí passa mal, estou inchada, a pressão não controla, faz esse exame, não, seu rim não funciona 70% mais. 70% é um número grande, né? E isso estava doente, é uma doença silenciosa. A insuficiência renal, a gente pode dizer que é uma doença silenciosa. Isso a gente tem aqui no estado de São Paulo, imagina por aí. Pois é. No estado de São Paulo, que é super avançado. Imagina as cidades que não tem tanto atendimento médico, né? Sim. Tem mais uma participação aqui, doutora. Maria Rosa Souza. Minha filha tem problema com lactose. Esta semana inchou as pernas. Será que tem algum problema de rins? Não, nem todo problema, Maria Rosa, de inchaço é problema de rim. A tireoide é uma coisa que dá inchaço, não sei, no caso dela, problemas cardíacos também dão inchaço. Retenção de líquido na mulher por hormônios alterados também dá. Então, nem sempre o inchaço é problema renal. Mas tem que se investigar o problema renal também, porque pode ser, né? Mas nem tudo inchaço é problema renal. Certo, vou colocar aqui meu óculos. Edelci Nascimento, bom dia. Meu irmão faz hemodiálise e resolveu não fazer transplante de rins. Ele pode ficar para o resto da vida só fazendo hemodiálise? Pode. Hoje a gente sabe que o transplante hemodiálise está quase igual na qualidade de vida, tudo. Só que você tem que ficar na máquina. As máquinas hoje são muito modernas, são de verdade, são uns computadores, né? Mas pode ficar assim. A gente tem paciente de 25 anos, ela fez transplante, não deu certo, voltou e aí não tem mais compatibilidade e ela está. E tem pessoas que, a gente tem uma paciente que de 10 irmãos, ela já tem 17 anos de hemodiálise com a gente. 10 irmãos, nenhum é compatível. Então, ela não pode ir para hemodiálise porque não existe, não tem jeito. Ela não encontrou. E ela está bem, né, na hemodiálise, nunca vai internada, está lá, 17 anos e sabe que não vai fazer. Pode sim, não tem problema. Mas aqui a Leônia, sou hipertensa e tenho receio de fazer exercícios físicos e minha pressão subir mais ainda. Isso pode acontecer ou é um mito? Quando sei que estou ficando inchada, o que posso fazer? Não, isso é mito, que quem não pode fazer exercício se a sua pressão estiver muito alta. Mas se você estiver tomando o remédio certo e a pressão estiver controlada, pode fazer exercício físico sim, não tem problema nenhum não. Pode fazer, o exercício físico vai ajudar. Vai ajudar, muito pelo contrário, vai ajudar até a melhorar. E é claro que ela não vai para uma aeróbica daquelas puxadíssimas, ela começa, qual é o melhor exercício que tem para ser feito? Que não gasta nada, que é caminhada. O melhor caminhada. Inclusive isso ao ar livre, admirando a natureza. Ontem essa foi uma coisa da pesquisa e a caminhada, andar, quer dizer, é uma atividade que não vai fazer mal para ninguém, para os hipertensos, para quem fosse, não paga nada. Você pode fazer o melhor horário do seu dia. Do seu dia e é o melhor. E é recomendado que seja mais ou menos 30 minutos por dia, que você faça atividade física em torno de 150 minutos por semana. E pode ser a caminhada, que é o mais fácil, não gasta nada, é tudo normal. Doutora, muito obrigada pela sua presença, foi mesmo um prazer conhecê-la. Parabéns pela sua missão, pelo seu profissionalismo. Obrigada pela oportunidade de esclarecer. Tomara que o pessoal tenha gostado. Qualquer dúvida, o pessoal pode mandar também, a gente responde. Ai, que bom. Eu agradeço. Tá, obrigada. Obrigada a você também que ficou juntinho conosco até agora. Eu quero lembrar você do nosso acampamento Quem Como Deus, que acontece 6 a 8 de setembro, com o tema A Salvação, a Força e a Realeza de Deus, com a presença do Padre Serginho Farias e os missionários Robson Luiz, Rogerinha, Salete, Rubens e Tânia. Vai ser lindo de ver. E você pode ligar no 3886-2600 para agendar sua caravana. Dá tempo, principalmente o pessoal aqui da região, 6 a 8 de setembro, acampamento Quem Como Deus. Amanhã é quinta-feira de adoração e nós voltamos na sexta-feira às 9h40 aqui no programa Manhã Viva, sempre com um tema que agrada você e a sua família. Um abraço, Deus abençoe você. Fica com Deus.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.